Obrigado, doutor Mazzotti, pela oportunidade de estar aqui com a gente. Doutor Alexandre Lopes, muito obrigado. Prezados colegas do INEP, doutor Casarim, que também teve o dia inteiro aqui representando a Polícia Federal, colegas da imprensa. A Polícia Federal ela trabalhou o tempo todo nesse INEP, não foi apenas com o INEP, né, no Enem, não foi apenas nas provas. Nós estamos trabalhando já há um bom tempo e o objetivo é garantir a lisura do certame. E a gente entende, da parte da Polícia Federal, que o exame teve lisura. Nós tivemos, em todas as nossas superintendências regionais, nos 27 estados, policiais federais designados para acompanhar as provas. Tivemos parceria com as outras forças de segurança pública estaduais e municipais. E entendemos que, quanto à questão de segurança e de lisura do certame, transcorreu da forma melhor forma possível. Agradeço toda a equipe da Polícia Federal que trabalhou nesse processo e seguiremos nas próximas fases, na fase virtual e na fase de fevereiro, também com o trabalho em conjunto, entendendo que não teremos mais, continuaremos com não tendo problemas na área de segurança e de qualquer falha, qualquer questão que atrapalhasse a lisura do certame. Então, muito obrigado, doutor Alexandre, estamos à disposição. Obrigado, delegado Mazzotti. Essa parceria com a Polícia Federal e os demais órgãos de segurança, Ministério da Justiça, polícias militares dos estados, Civil, Rodoviária Federal, tem sido fundamental ao longo desses anos para termos uma aplicação tranquila e segura do ponto de vista do Enem. E, como o senhor mesmo disse, o trabalho com a Polícia Federal ele acontece ao longo do ano inteiro, várias discussões, conversas, sempre buscando aprimorar a questão da segurança. E muita atenção que vamos ter com relação ao domingo que vem, com a primeira prova do Enem digital. Primeira vez que o Enem vai ter uma aplicação digital no país para 96 mil participantes. Vamos agora falar um pouco sobre o resultado de hoje. O dia de hoje, a aplicação no Brasil foi bastante tranquila, não tivemos maiores incidentes, correu tudo com bastante normalidade, estamos muito satisfeitos com o resultado do segundo dia de aplicação. Então, hoje foram aplicadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática e suas tecnologias. É importante dizer que, com relação à reaplicação, a reaplicação ela tem que ser solicitada pelo participante. Então, todo participante que, por algum motivo, teve algum problema durante a aplicação da prova, problema de logística, problema decorrente da aplicação por parte do INEP, deverá, a partir de amanhã, meio-dia, o sistema vai estar aberto a partir de meio-dia de 25 de janeiro até 29 de janeiro, ele deverá entrar e solicitar a reaplicação. Ele vai entrar, vai preencher, ele vai contar a história para a gente. O que aconteceu, por que ele acha que ele deva fazer a reaplicação de um dia ou dos 2 dias. E os resultados do deferimento ou indeferimento dessas solicitações se dará no dia 12 de fevereiro. O que temos de diferente? Em relação ao estado do Amazonas, não é necessário fazer a solicitação de reaplicação. O que vamos ter é a aplicação do Enem em período de reaplicação no estado do Amazonas e também nas cidades de Espigão do Oeste e Rolim de Moura. Então, no estado inteiro do Amazonas e nesses municípios, não é necessário fazer a solicitação. Nós já vamos fazer para a totalidade dos inscritos que estavam para fazer nesses últimos 2 domingos. E também em relação àqueles que já fizeram a solicitação de reaplicação por conta de doenças infecto-contagiosas. No nosso sistema e no nosso 0800, nós tivemos 10.171 solicitações no primeiro domingo e 8.039 solicitações para o segundo domingo, totalizando 18.210 solicitações de reaplicação do Enem por conta de doenças infecto-contagiosas. No total, foram deferidos 13.716 pedidos. Então, nesses casos, também não é necessário pedir a reaplicação, porque o pedido foi feito no sistema por conta das doenças infecto-contagiosas, já foi deferido, e para essas pessoas nós já estamos trabalhando na elaboração da prova. Nesse domingo, assim como no domingo passado, a prova foi aplicada em 1.689 municípios, em 14.447 locais de prova,
totalizando 201.380 salas de provas. Isso porque nós excluímos todo o estado do Amazonas. Essa distribuição por salas, essa apresentação já está no site do INEP, vocês podem baixar. Em relação à abstenção, no segundo domingo, as informações preliminares são de uma abstenção de 55,3% no segundo domingo de prova. Então, compareceram para fazer o Enem no dia de hoje 2.470.000 pessoas, 396. Essa também é a taxa de abstenção por estado, está disponível no site para depois vocês consultarem a abstenção por estado. Hoje, também dados preliminares, tivemos 1.274 participantes eliminados, por diversos motivos, porque tocou o aparelho eletrônico, utilizou impressos, enfim. E 14 emergências médicas no total. Interrupção de energia durante o problema, abastecimento de água, entre outros. Então, foi isso, o dia foi muito tranquilo. No final, todas as situações de queda de energia ou de abastecimento de água foram superados durante a própria aplicação. Não tivemos problemas em relação a isso. Não tivemos nenhum local de prova interditado pela Vigilância Sanitária ou Ministério Público. Também não tivemos nenhum candidato que não conseguiu fazer a prova por lotação nas salas. Então, foi um domingo muito tranquilo. Agora eu abro para perguntas para a gente poder explorar mais a aplicação do dia de hoje. Quem quiser fazer pergunta, por favor, levante a mão e fale o nome e o veículo, por favor. Oi, boa tarde, presidente. É Paula Ferreira, do Globo. Eu queria ver se o senhor tem alguma atualização em relação aos números da semana passada de alunos que pediram a reaplicação por aquela questão de terem sido barrados, né, para fazer a prova. Se tem alguma atualização em relação a esse número. E também, vocês chegaram a falar para esses alunos, caso eles desejassem, para ir fazer a prova nesse domingo, né? Vocês têm uma quantificação assim, de quantos daqueles que faltaram no primeiro dia acabaram indo nesse domingo? Já tem esse dado? E, por último, eu queria que o senhor comentasse um pouco em relação aos gastos, né? A gente vê que teve uma abstenção recorde, até maior nesse domingo do que no domingo anterior. E isso acarreta um desperdício também de dinheiro, né? Porque as provas são impressas e tudo mais. Não dava para o INEP ter previsto isso e, de alguma maneira, mitigado essa questão? Obrigado, Paula. Em relação às situações em que o aluno não conseguiu entrar na sua sala para fazer a prova, isso ainda são dados não totalmente finalizados, porque ainda estamos fazendo a apuração, a leitura das atas das 201.000 salas de aplicação do domingo passado. Mas o dado mais recente que nós temos é que isso aconteceu em 11 cidades e em 37 escolas. Então, durante a aplicação da semana passada, isso foi identificado em 11 escolas, e agora nós percebemos que isso ocorreu em 37 escolas de 11 cidades do Brasil. Então, nós já identificamos. Essa versão é a mais aproximada que nós temos hoje, ainda podendo ter alguma alteração até o final da data do pedido de reaplicação, por ocasião da leitura das atas das salas, a apuração que a gente está fazendo. Então, esse é o número que a gente tem hoje. Em relação à quantidade de alunos, a gente não tem, porque a gente precisa bater a lista de presença. Então, uma coisa é ler a ata para saber o que aconteceu. A outra coisa é fazer uma apuração das listas de presença para a gente poder saber quem fez a prova e quem não fez a prova. Esse é um trabalho um pouquinho mais demorado, que também está sendo feito. Sim, a gente começa a ler para verificar se isso aconteceu em outros locais também. Então, a partir da logística reversa, o que acontece? Agora, nesse momento, os Correios, por exemplo, estão indo em todos os locais onde houve a prova hoje, no domingo, nessas 14.447 escolas. Os Correios agora estão recolhendo os malotes com os cartões de respostas e estão levando de volta para que a gente possa, então, corrigir, enfim, corrigir os cartões de resposta e ver também o que aconteceu na aplicação através da leitura das atas. Então, nesse momento, os Correios estão trazendo, demora alguns dias para a gente trazer essas provas do Brasil inteiro para a gente poder começar as suas leituras. Em relação à quantidade de pessoas, nós ainda não temos esse número. Em relação
A orientação é o que estava previsto no edital. O jovem, por um problema de logística, que não pode fazer 2 dias de aplicação do Enem, ele pode ir ao segundo dia, no caso do primeiro dia, se ele teve algum problema de logística, ele pode fazer no segundo dia, é uma opção dele, e aí, se ele fez a prova hoje, ele vai pedir a reaplicação do primeiro dia. Se ele não fez os 2 dias, ele vai pedir a reaplicação dos 2 dias. Então, se ele fez a prova de hoje, vai contar a nota de hoje para o segundo dia e a reaplicação só do primeiro dia, no dia 23 de fevereiro. Mas, a partir da leitura, então, das atas e da lista de presença, a gente sabe quem fez e quem não fez. Amanhã, a partir de meio-dia, ele poderá solicitar, a gente vai comparar com a lista de presença, com a ata da prova, e a gente vai deferir ou indeferir o pedido. Como eu tinha colocado, em relação à situação nessas 37 escolas, a gente não solicita a prova por parte dos participantes. Não é que o deferimento é automático, não é isso. A gente não pede prova. A gente pede que ele escreva o que aconteceu, porque a gente bate com os nossos registros, que a gente sabe o que aconteceu na sala, e a partir daí a gente faz o deferimento ou não. Então, a partir da confrontação com os nossos registros. Então, ele não precisa fazer prova. Ele só precisa juntar um documento quando aqueles casos que estão previstos em edital, como, por exemplo, morte. Que ele tem a morte de algum familiar, que ele tem que juntar o atestado de óbito para mostrar o que aconteceu, e aí ele tem direito à reaplicação, são casos previstos em editais. Mas, para o que aconteceu na semana passada, ele não precisa juntar provas. A gente vai checar com os nossos registros. Com relação à economia, essa é uma pergunta importante, porque, veja, o quantitativo de provas que são produzidas, o quantitativo de locais de provas que são escolhidos, depende da inscrição. Então, a gente não limita a inscrição. O Brasil não limita a inscrição, o que eu acho positivo. E, além disso, nós temos várias leis que conferem gratuidade. Então, normalmente, 50% das pessoas que fazem o Enem fazem com gratuidade na inscrição. Esse ano subiu, foi quase 80% de isenção, de 70% a 80% de inscritos que tinham direito à isenção. Então, nós não sabemos a priori quantas provas vamos preparar. Por isso que a gente precisa fazer as inscrições com bastante antecedência, que a gente precisa saber quem vai fazer prova, em que cidade, para a gente planejar a aplicação. Por exemplo, no caso do Enseja, que também é uma outra aplicação de exame de larga escala que o INEP faz, inclusive as inscrições estão abertas, nós estamos com mais de 1.600.000 inscritos para o Enseja, que vai ser aplicado em abril. A média histórica de abstenção do Enseja é de 55%. Então, o Enseja, que é absolutamente gratuito para todos, a abstenção costuma ser de 50%. E a gente tem que produzir a prova para 100% das pessoas que vão fazer. Então, a gente tem que produzir provas, escolher salas, mesmo tendo um índice de abstenção de 50% do Enseja, que é a média histórica do Enseja. Em relação ao Enem, a média histórica estava em torno de 27%, 28%. Ano passado foi 23%, 2009 foi 38%. Mas nós temos que produzir a prova para todos. Por quê? Porque as provas são nominais. Por uma questão de segurança, já há alguns anos, as provas não são em branco, para garantir que ninguém faça a prova. Por outro, as provas já vêm com o nome do participante, né, com a identificação do participante. Então, seja lá quanto forem as pessoas que se inscrevam, nós temos que produzir 100% de todas as provas. Ir ou não ir ao exame é uma escolha ou, enfim, uma decisão do participante. Da nossa parte, nós temos que garantir que todos que fizeram a inscrição tenham a oportunidade de fazer a prova. Se, por um motivo, ele não conseguir fazer a prova, por um motivo de logística, faltou água, faltou luz, o INEP ainda oferece a reaplicação, que é para dar uma chance para a pessoa que vai fazer o Enem. Então, a gente não tem como imprimir menos provas do que a quantidade de pessoas que vão... Porque a prova é nominal. Você não sabe quem vai faltar, então não tem como decidir que prova que eu vou imprimir e que prova que eu não vou imprimir. Ao contrário, tem que imprimir todas. Mesmo a reaplicação, as provas também são nominais. Então, por exemplo, nós já começamos a conversar com o Estado do Amazonas na identificação dos locais de prova, para a gente programar toda a aplicação do exame no Estado do Amazonas. Então, já estamos conversando lá com o Estado e o município para a identificação das salas, o uso das escolas municipais, estaduais, para poder definir quem vai fazer prova em que sala, e vamos ter que imprimir todas as provas. Para os mais de 160 mil inscritos no Amazonas, nós vamos ter que imprimir todas as provas, independente de ter ou não ter abstenção. Isso tem que ser feito. Então, a gente imprime provas para todo mundo. O que vai melhorar isso?
Nesse ano, a gente tinha um elemento previsto, que é o caso da pandemia, né? Inclusive, houve muita resistência em relação à realização do exame e tal. Diante dessa abstenção altíssima, né, de 55%, como que vocês avaliam? Foi compensatório realizar o Enem nesse mês? Ou vocês fazem uma autocrítica de que poderia ter atrasado mais? Como o senhor avalia isso? Acho que a gente tem que perguntar para os 2.470.000 pessoas que fizeram a prova hoje e para os 160 mil amazonenses que vão fazer a prova em 23 e 24. Para 2.470.000 pessoas no dia de hoje e 2.680.000 pessoas do primeiro domingo, foi importante a realização do Enem na data de hoje. Então, nós tivemos milhões de pessoas interessadas em fazer o Enem, que se prepararam, foram ao local da prova, fizeram, e porque fizeram a prova do Enem, vão concorrer às vagas do SISU do primeiro semestre de 2021. Então, essas pessoas que se dispuseram a fazer a prova vão ter o benefício de poder concorrer às vagas. E aquelas pessoas mais vulneráveis ao sistema de cota das universidades públicas federais e institutos federais também. Então, eu acho que sim, eu acho que é muito satisfatório, é muito importante, enquanto alguns países desistiram de fazer suas aplicações, nós temos que lembrar que o Brasil, no ambiente de pandemia, primeiro, o INEP, em dezembro, realizou a primeira fase do Revalida, que é o exame para fazer a revalidação dos diplomas de medicina. Vamos fazer agora, no primeiro semestre, a segunda fase do Revalida. Estamos aplicando o Enem para mais de 2 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, estamos fazendo a inscrição para fazer o Enseja, com mais de 1.600.000 participantes já inscritos para o Enseja em abril. Então, ao mesmo tempo, estamos fazendo Enem, Enseja, Revalida. Tudo isso o INEP continua trabalhando, mesmo tendo uma pandemia, para garantir que o cidadão, que o brasileiro, tenha acesso aos exames e avaliações do Enem. Vamos fazer o SAEB no final do ano, vamos fazer o Enem no final do ano, também no ambiente de pandemia. Entendemos que a aplicação do Enem 2021, ali em novembro, dezembro, também será sob a cortina da pandemia. Em breve soltaremos o edital para o Enem 2021, porque a gente precisa começar agora a preparar a aplicação para o Enem. Então, tudo isso, a gente não interrompeu os nossos trabalhos. Dia 29, agora, essa semana, vamos divulgar os resultados do Censo da Educação Básica. Então, vamos ter informações sobre a educação básica no ano 2020. E tudo isso a gente continua fazendo para garantir. Por isso que eu acho que é importante. A sociedade precisa que o INEP não pare. A sociedade precisa que o INEP continue trabalhando, entregando suas avaliações, suas estatísticas, seus trabalhos. Acho que a sociedade precisa disso. E como é que a gente vai trabalhar essa questão de logística, impressão de provas? O futuro é o Enem Digital, que começa semana que vem. Então, pela primeira vez na história do Brasil, haverá uma aplicação do Enem em computador para 96 mil inscritos, começando no domingo que vem, 31 de janeiro e 7 de fevereiro, a aplicação do Enem Digital. Com a aplicação do Enem Digital, você não tem a impressão de provas, você tem uma velocidade muito mais rápida para receber os resultados da prova, porque é imediato, vem pela internet. Então, tudo isso vai dar agilidade e flexibilidade, porque a proposta do Enem Digital não é só fazer uma prova digital, o que é bom para termos questões melhores, mas também para essa flexibilização da logística que a prova digital permite. Então, tendo uma prova digital, nós poderemos ter várias provas ao longo do ano. Então, se um Estado tem algum problema, a gente pode fazer uma prova depois. O objetivo do Enem Digital é termos várias provas. Então, essa discussão da melhor data, ela se perde quando nós tivermos 100% do Enem Digital. Então, quanto mais rápido as redes estaduais de ensino investirem na informatização das suas escolas, mais rápido a gente vai poder antecipar a conversão total do Enem para o Enem Digital. Então, São Paulo está comprando 269 mil computadores para suas escolas. Isso significa que, potencialmente, já agora, no final do ano, poderemos aplicar a prova para 269 mil pessoas só no estado de São Paulo, se essa infraestrutura se confirmar. Isso, os outros estados replicando, significa que a gente pode ofertar a prova digital para mais brasileiros. Eu acho que a prova digital é a forma de nós conseguirmos uma maior economia, uma maior agilidade, e, principalmente, provas melhores. O PISA, no Brasil, já é aplicado digitalmente. As provas digitais representam o futuro da avaliação. E a gente está trazendo isso para o Brasil, em termos dos exames de larga escala, através do Enem, semana que vem. Ótimo.
Mais perguntas? Boa noite. Márcia Fernandes, da EBC TV Brasil. São duas questões. O senhor passou o número de 13 mil candidatos que não fizeram as provas, que já tiveram o pedido aprovado para fazer em outro momento porque tinham doença infecciosa. Quem apareceu com sintoma ontem, por exemplo, pode ainda entrar com esse pedido? Essa é uma questão. E a outra em relação ao Amazonas. Já tem confirmação que a prova vai ocorrer dia 25 e 26 de fevereiro? Ou vocês ainda estão analisando como que vão ser essas datas? A prova no Amazonas está confirmada para 23 e 24 de fevereiro. Nós já estamos fazendo várias reuniões, tanto com o consórcio aplicador, quanto com a gráfica, com os Correios. Então, os Correios estão já pensando uma logística diferenciada, dado ao curto período de tempo, para conseguir levar as provas para todo o estado do Amazonas. E temos conversado, tanto com o estado quanto com o município, para que a gente consiga... a gente quer ainda distribuir ainda mais os alunos, dada a situação peculiar da pandemia no Amazonas, a gente quer ainda distribuir ainda mais os alunos do que estava previsto inicialmente. Então, estamos buscando ainda mais salas de aula, mais escolas, para poder dispersar ainda mais os alunos que vão fazer a prova em fevereiro. Então, nossa equipe já está trabalhando nisso, já estamos fazendo as reuniões, já temos os pontos focais no município e no estado, estamos trabalhando, a aplicação no Amazonas será nos dias 23 e 24 de fevereiro. Com relação a qualquer pessoa que você citou o caso, se a pessoa sentiu sintoma agora, qualquer pessoa que deixou de fazer a prova por algum motivo, faz a solicitação. Faça a solicitação e nós vamos avaliar. Se estiver previsto no nosso edital, vai ser deferido. Agora, é importante que, tirando a questão da doença infecto-contagiosa, os problemas de logística são aqueles que são externos ao participante. Então, o participante chegou atrasado, não tem direito à reaplicação. O participante faltou porque não se sentiu bem no dia, não tem direito à reaplicação, só se for uma doença infecto-contagiosa. Então, faltou luz na escola, são essas questões. Mas, na dúvida, peça a reaplicação, a gente vai avaliar e vai deferir ou indeferir. Boa noite, presidente. Raquel Vargas, da CNN. Hoje, o ministro Milton Ribeiro deu uma declaração em que ele falou que a abstenção é compreensível, mas não justificável. No momento em que a pandemia aumenta, em que os hospitais lotam, as internações, eu queria saber se o senhor concorda com isso, que não é justificável uma abstenção recorde, se é a primeira vez que o número de ausentes é maior do que o número de presentes. E o senhor disse agora do Amazonas que essa data é 23 e 24, mas é certa? Tem alguma chance de mudar, depender de como esse cenário vai desenrolar daqui para frente? E o que os senhores pretendem fazer para evitar algumas cenas, como a gente sabe que nas salas de aula tem todos aqueles protocolos de biossegurança, mas na área externa, a gente viu hoje aqui em Brasília muitas cenas de aglomeração ali na porta. Então, o que pode ser feito, já que o Estado está numa crise sem precedentes? Obrigada. Em relação ao estado do Amazonas, numa situação normal, já seria difícil. Numa situação de pandemia, é ainda mais difícil. O que nós temos, e é isso que é muito importante, que foi desde o início, é um excelente diálogo com as autoridades do Amazonas. Então, esse ambiente de parceria com as autoridades locais, o Estado e o município, é fundamental para a gente conseguir fazer a aplicação nos dias 23 e 24. Sem a parceria do Estado, a gente não consegue fazer isso. Vou dar um exemplo. A aplicação é feita em dias de semana, 23 e 24. Então, já em contato, vai ser importante, por exemplo, que se seja pensado, não estou dizendo que vai acontecer, mas que seja pensável, por exemplo, a fixação de ponto facultativo nesses dias, uma logística especial. O governador mostrou toda a disposição de colocar a PM ajudando a gente a fazer a logística para que os transportes dos Correios, os caminhões e carros do Correio consigam chegar a tempo para entregar as provas, mesmo sendo um dia de semana. Então, essa coordenação entre nós, do INEP, com as autoridades locais, é que me dá a sensação, o convencimento de que vai ser possível e a gente vai fazer. Se tiver, então, eu garanto, a gente vai conseguir fazer a prova nos dias 23 e 24. O que a gente está por conta disso. Sem essa parceria, isso não seria possível. Então, havendo essa parceria, essa cooperação,
E o esforço de todos, e é isso que os Correios estão reformatando a sua logística para poder entregar as provas, é porque, para nós, o Enem é muito importante. E é muito importante que a gente garanta o Enem para as pessoas. Soubemos, tem vários colegas do INEP, servidores do INEP também, são professores, enfim, também soubemos em que algumas escolas particulares, por exemplo, os professores pediram para os treineiros não irem fazer a prova, porque, nesse momento de pandemia, deixar para aqueles que efetivamente estão concorrendo às vagas, estão fazendo a prova. Isso é um movimento nacional? Não sei, chegou ao meu ouvido hoje. Após a aplicação, a gente vai ter o perfil de quem fez a prova. Então, eu sei que houve em vários colégios professores pedindo, vamos ter solidariedade, é importante, vamos deixar o Enem para quem realmente precisa fazer o Enem. Apesar da quantidade de treineiros ser sempre inferior àquelas que estão efetivamente concorrendo às vagas. Então, tem vários motivos que podem levar uma pessoa a fazer ou não fazer a prova do Enem. É uma decisão individual, eu respeito a decisão individual das pessoas. O que importa para o INEP é assegurar a oportunidade. E isso nós fizemos. Nós estamos dando a oportunidade de quem quer fazer o Enem poder fazer. Ministro, o senhor concorda que é compreensível, mas não é justificável? Ou seria justificável e compreensível? O que o senhor acha? Eu acho que é uma decisão individual. Eu não sei se houve também esse movimento junto aos treineiros para eles não irem. Eu não sei a realidade também das pessoas que eventualmente fizeram a inscrição, o comprometimento com a realização da prova. Né? Eu acho que é uma decisão individual. Para nós, isso para mim não é relevante. Mas surpreendeu os senhores esse número? Ou era esperado algo próximo disso? Foi mais do que a gente estava esperando, mas eu sempre olho, eu gosto de olhar o copo meio cheio, né? Assim, 2,5 milhões de pessoas conseguiram fazer o Enem num ambiente de pandemia, nesse ambiente de receio. Outros lugares do mundo não conseguiram fazer, e o Brasil, com toda a sua dificuldade logística, com toda a sua dificuldade, com todas as suas desigualdades, você assegurar no meio da pandemia que 5,6 milhões pessoas pudessem fazer a prova e que 2,5 milhões de pessoas fizeram a prova, eu acho isso uma vitória. É uma vitória para o Brasil conseguir entregar para o seu jovem essa oportunidade. Ao mesmo tempo que a gente faz revalida, ao mesmo tempo que a gente está planejando o Enseja e já estamos trabalhando no Enem de 2021. Para nós é uma vitória poder assegurar. Essa política pública, essa política social, o Enem é uma política social. E o gasto com a política social, ele não é imediato, ele vem no futuro. Garantir que o jovem entre na universidade agora, garantir que o jovem tenha acesso à faculdade no primeiro semestre, significa que lá na frente nós vamos ter profissionais que vão dar esse retorno à sociedade. O investimento social é isso. Você investe agora para colher mais na frente. E a educação é muito isso também. Então, é importante que esses jovens tiveram a oportunidade. Para nós, o importante é garantir essa oportunidade e garantir uma boa aplicação para as pessoas que foram fazer a prova. Mais alguma pergunta? Senhor Alexandre, alguma consideração final? Eu quero agradecer a todos que trabalharam no Enem de 2020, nessa parte impressa, agradecer o delegado Mazzotti, representando aqui todos os órgãos de segurança. Quero agradecer a Gráfica Plural. Tivemos até agora nenhum tipo de problema com a impressão, foi uma gráfica nova, fruto de uma licitação que fizemos em 2020. Agradecer aos Correios, sempre um parceiro sensacional. O desafio logístico dos Correios com a prova do Enem é espetacular, eles sempre executam com sucesso. Agradecer a Fundação Cisgran Rio, agradecer a Fundação Getúlio Vargas, que se empenharam em propor, criar soluções alternativas e sempre tiveram dispostos a nos ouvir para atender aquilo que nós demandássemos, para que tivéssemos uma prova de qualidade. Agradecer a empresa Módulo, que faz a segurança, agradecer os servidores do INEP. É importante lembrar que, no meio da pandemia, nós tivemos mais de 100 professores vindo até Brasília, entrando aqui na nossa sala segura, remodelamos o uso das salas seguras para poder garantir. Obrigado, doutor Mazzotti, pela oportunidade de estar aqui com a gente. Doutor Alexandre Lopes, muito obrigado. Prezados colegas do INEP, doutor Casarim, que também teve o dia inteiro aqui representando a Polícia Federal, colegas da imprensa. A Polícia Federal ela trabalhou o tempo todo nesse INEP, não foi apenas com o INEP, né, no Enem, não foi apenas nas provas. Nós estamos trabalhando já há
bom tempo e o objetivo é garantir a lisura do certame. E a gente entende, da parte da Polícia Federal, que o exame teve lisura. Nós tivemos, em todas as nossas superintendências regionais, nos 27 estados, policiais federais designados para acompanhar as provas. Tivemos parceria com as outras forças de segurança pública estaduais e municipais, e entendemos que, quanto à questão de segurança e de lisura do certame, transcorreu da forma melhor forma possível. Agradeço toda a equipe da Polícia Federal que trabalhou nesse processo e seguiremos nas próximas fases, na fase virtual e na fase de fevereiro, também com o trabalho em conjunto, entendendo que não teremos mais, continuaremos com não tendo problemas na área de segurança e de qualquer falha, qualquer questão que atrapalhasse a lisura do certame. Então, muito obrigado, doutor Alexandre, estamos à disposição. Obrigado, delegado Mazzotti. Essa parceria com a Polícia Federal e os demais órgãos de segurança, Ministério da Justiça, as polícias militares dos estados, civil, rodoviária federal, tem sido fundamental ao longo desses anos para termos uma aplicação tranquila e segura do ponto de vista do Enem. E, como o senhor mesmo disse, o trabalho com a Polícia Federal ele acontece ao longo do ano inteiro, várias discussões, conversas, sempre buscando aprimorar a questão da segurança. E muita atenção que vamos ter com relação ao domingo que vem, com a primeira prova do Enem digital. Primeira vez que o Enem vai ter uma aplicação digital no país para 96 mil participantes. Vamos agora falar um pouco sobre o resultado de hoje. O dia de hoje, a aplicação no Brasil foi bastante tranquila, não tivemos maiores incidentes, correu tudo com bastante normalidade, estamos muito satisfeitos com o resultado do segundo dia de aplicação. Então, hoje foram aplicadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática e suas tecnologias. É importante dizer que, com relação à reaplicação, a reaplicação ela tem que ser solicitada pelo participante. Então, todo participante que, por algum motivo, teve algum problema durante a aplicação da prova, problema de logística, problema decorrente da aplicação por parte do INEP, deverá, a partir de amanhã, meio-dia, o sistema vai estar aberto a partir de meio-dia de 25 de janeiro até 29 de janeiro, ele deverá entrar e solicitar a reaplicação. Ele vai entrar, vai preencher, ele vai contar a história para a gente. O que aconteceu, por que ele acha que ele deva fazer a reaplicação, de um dia ou dos 2 dias. E os resultados do deferimento ou indeferimento dessas solicitações se dará no dia 12 de fevereiro. O que temos de diferente? Em relação ao estado do Amazonas, não é necessário fazer a solicitação de reaplicação. O que vamos ter é a aplicação do Enem em período de reaplicação no estado do Amazonas e também nas cidades de Espigão do Oeste e Rolim de Moura. Então, no estado inteiro do Amazonas e nesses municípios, não é necessário fazer a solicitação. Nós já vamos fazer para a totalidade dos inscritos que estavam para fazer nesses últimos 2 domingos. E também em relação àqueles que já fizeram a solicitação de reaplicação por conta de doenças infecto-contagiosas. No nosso sistema, no nosso 0800, nós tivemos 10.171 solicitações no primeiro domingo e 8.039 solicitações para o segundo domingo, totalizando 18.210 solicitações de reaplicação do Enem por conta de doenças infecto-contagiosas. No total, foram deferidos 13.716 pedidos. Então, nesses casos, também não é necessário pedir a reaplicação, porque o pedido foi feito no sistema por conta das doenças infecto-contagiosas, já foi deferido, e para essas pessoas nós já estamos trabalhando na elaboração da prova. Nesse domingo, assim como no domingo passado, a prova foi aplicada em 1.689 municípios, em 14.447 locais de prova, totalizando 201.380 salas de provas. Isso porque nós excluímos todo o estado do Amazonas. Essa distribuição por salas, essa apresentação já está no site do INEP, vocês podem baixar. Em relação à abstenção, no segundo domingo, as informações preliminares são de uma abstenção de 55,3% no segundo domingo de prova. Então, compareceram para fazer o Enem no dia de hoje 2.470.000 pessoas, 396.
Essa também é a taxa de abstenção por estado, está disponível no site para depois vocês consultarem a abstenção por estado. Hoje, também dados preliminares, tivemos 1.274 participantes eliminados, por diversos motivos, porque tocou o aparelho eletrônico, utilizou impressos, enfim. E 14 emergências médicas no total. Interrupção de energia durante o problema, abastecimento de água, entre outros. Então, foi isso, o dia foi muito tranquilo. No final, todas as situações de queda de energia ou de abastecimento de água foram superados durante a própria aplicação. Não tivemos problemas em relação a isso. Não tivemos nenhum local de prova interditado pela Vigilância Sanitária ou Ministério Público. Também não tivemos nenhum candidato que não conseguiu fazer a prova por lotação nas salas. Então, foi um domingo muito tranquilo. Agora eu abro para perguntas para a gente poder explorar mais a aplicação do dia de hoje. Quem quiser fazer pergunta, por favor, levante a mão e fale o nome e o veículo, por favor. Oi, boa tarde, presidente. É Paula Ferreira, do Globo. Eu queria ver se o senhor tem alguma atualização em relação aos números da semana passada de alunos que pediram a reaplicação por aquela questão de terem sido barrados, né, para fazer a prova. Se tem alguma atualização em relação a esse número? E também, vocês chegaram a falar para esses alunos, caso eles desejassem, para ir fazer a prova nesse domingo, né? Vocês têm uma quantificação assim, de quantos daqueles que faltaram no primeiro dia acabaram indo nesse domingo? Já tem esse dado? E, por último, eu queria que o senhor comentasse um pouco em relação aos gastos, né? A gente vê que teve uma abstenção recorde, até maior nesse domingo do que no domingo anterior. E isso acarreta um desperdício também de dinheiro, né? Porque as provas são impressas e tudo mais. Não dava para o INEP ter previsto isso e, de alguma maneira, mitigado essa questão? Obrigado, Paula. Em relação às situações em que o aluno não conseguiu entrar na sua sala para fazer a prova, isso ainda são dados não totalmente finalizados, porque ainda estamos fazendo a apuração, a leitura das atas das 201 mil salas de aplicação do domingo passado. Mas o dado mais recente que nós temos é que isso aconteceu em 11 cidades e em 37 escolas. Então, durante a aplicação da semana passada, isso foi identificado em 11 escolas, e agora nós percebemos que isso ocorreu em 37 escolas de 11 cidades do Brasil. Então, nós já identificamos. Essa versão é a mais aproximada que nós temos hoje, ainda podendo ter alguma alteração até o final da data do pedido de reaplicação, por ocasião da leitura das atas das salas, a apuração que a gente está fazendo. Então, esse é o número que a gente tem hoje. Em relação à quantidade de alunos, a gente não tem, porque a gente precisa bater a lista de presença. Então, uma coisa é ler a ata para saber o que aconteceu. A outra coisa é fazer uma apuração das listas de presença para a gente poder saber quem fez a prova e quem não fez a prova. Esse é um trabalho um pouquinho mais demorado, que também está sendo feito. Sim, a gente começa a ler para verificar se isso aconteceu em outros locais também. Então, a partir da logística reversa, o que acontece? Agora, nesse momento, os Correios, por exemplo, estão indo em todos os locais onde houve a prova hoje, no domingo, nessas 14.447 escolas. Os Correios agora estão recolhendo os malotes com os cartões de respostas e estão levando de volta para que a gente possa, então, corrigir, enfim, corrigir os cartões de resposta e ver também o que aconteceu na aplicação através da leitura das atas. Então, nesse momento, os Correios estão trazendo, demora alguns dias para a gente trazer essas provas do Brasil inteiro para a gente poder começar as suas leituras. Em relação à quantidade de pessoas, nós ainda não temos esse número. Em relação à orientação, é o que estava previsto no edital. O jovem, por um problema de logística, que não pode fazer 2 dias de aplicação do Enem, ele pode ir ao segundo dia, no caso do primeiro dia, se ele teve algum problema de logística, ele pode fazer no segundo dia, é uma opção dele, e aí, se ele fez a prova hoje, ele vai pedir a reaplicação do primeiro dia. Se ele não fez os 2 dias, ele vai pedir a reaplicação dos 2 dias. Então, se ele fez a prova de hoje, vai contar a nota de hoje para o segundo dia e a reaplicação só do primeiro dia, no dia 23 de fevereiro.
mas a partir da leitura, então, das atas e da lista de presença, a gente sabe quem fez, quem não fez. Amanhã, a partir de meio-dia, ele poderá solicitar, a gente vai comparar com a lista de presença, com a ata da prova, e a gente vai deferir ou indeferir o pedido. Como eu tinha colocado, em relação à situação nessas 37 escolas, a gente não solicita a prova por parte dos participantes. Não é que o deferimento é automático, não é isso. A gente não pede prova. A gente pede que ele escreva o que aconteceu, porque a gente bate com os nossos registros, que a gente sabe o que aconteceu na sala, e a partir daí a gente faz o deferimento ou não. Então, a partir da confrontação com os nossos registros. Então, ele não precisa fazer prova. Ele só precisa juntar um documento quando aqueles casos que estão previstos em edital, como, por exemplo, morte. Então, que ele tem a morte de algum familiar, que ele tem que juntar o atestado de óbito para mostrar o que aconteceu, e aí ele tem direito à reaplicação, são casos previstos em editais. Mas, para o que aconteceu na semana passada, ele não precisa juntar provas. A gente vai checar com os nossos registros. Com relação à economia, essa é uma pergunta importante, porque, veja, o quantitativo de provas que são produzidas, o quantitativo de locais de provas que são escolhidos, depende da inscrição. Então, a gente não limita a inscrição. O Brasil não limita a inscrição, o que eu acho positivo. E, além disso, nós temos várias leis que conferem gratuidade. Então, normalmente, 50% das pessoas que fazem o Enem fazem com gratuidade na inscrição. Esse ano subiu, foi quase 80% de isenção, de 70% a 80% de inscritos que tinham direito à isenção. Então, nós não sabemos a priori quantas provas vamos preparar. Por isso que a gente precisa fazer as inscrições com bastante antecedência, que a gente precisa saber quem vai fazer prova, em que cidade, para a gente planejar a aplicação. Por exemplo, no caso do Enseja, que também é uma outra aplicação de exame de larga escala que o INEP faz, inclusive as inscrições estão abertas, nós estamos com mais de 1.600.000 inscritos para o Enseja, que vai ser aplicado em abril. A média histórica de abstenção do Enseja é de 55%. Então, o Enseja, que é absolutamente gratuito para todos, a abstenção costuma ser de 50%. E a gente tem que produzir a prova para 100% das pessoas que vão fazer. Então, a gente tem que produzir provas, escolher salas, mesmo tendo um índice de abstenção de 50% do Enseja, que é a média histórica do Enseja. Em relação ao Enem, a média histórica estava em torno de 27%, 28%. Ano passado foi 23%, 2009 foi 38%. Mas nós temos que produzir a prova para todos. Por quê? Porque as provas são nominais. Por uma questão de segurança, já há alguns anos, as provas não são em branco, para garantir que ninguém faça a prova. Por outro, as provas já vêm com o nome do participante, né, com a identificação do participante. Então, seja lá quanto forem as pessoas que se inscrevam, nós temos que produzir 100% de todas as provas. Ir ou não ir ao exame é uma escolha ou, enfim, uma decisão do participante. Da nossa parte, nós temos que garantir que todos que fizeram a inscrição tenham a oportunidade de fazer a prova. Se, por um motivo, ele não conseguir fazer a prova, por um motivo de logística, faltou água, faltou luz, o INEP ainda oferece a reaplicação, que é para dar uma chance para a pessoa que vai fazer o Enem. Então, a gente não tem como imprimir menos provas do que a quantidade de pessoas que vão... Porque a prova é nominal. Você não sabe quem vai faltar, então não tem como decidir que prova que eu vou imprimir e que prova que eu não vou imprimir. Ao contrário, tem que imprimir todas. Mesmo a reaplicação, as provas também são nominais. Então, por exemplo, nós já começamos a conversar com o Estado do Amazonas na identificação dos locais de prova, para a gente programar toda a aplicação do exame no Estado do Amazonas. Então, já estamos conversando lá com o Estado e o município para a identificação das salas, o uso das escolas municipais, estaduais, para poder definir quem vai fazer a prova em que sala, e vamos ter que imprimir todas as provas. Para os mais de 160 mil inscritos no Amazonas, nós vamos ter que imprimir todas as provas, independente de ter ou não ter abstenção. Isso tem que ser feito. Então, a gente imprime provas para todo mundo. O que vai melhorar isso? Nesse ano, a gente tinha um elemento previsto, que é o caso da pandemia, né? Inclusive, houve muita resistência em relação à realização do exame e tal. Diante dessa abstenção altíssima, né, de 55%, como que vocês avaliam? Foi compensatório realizar o Enem nesse mês? Ou vocês fazem uma autocrítica de que poderia ter atrasado mais? Como o senhor avalia isso?
Acho que a gente tem que perguntar para os 2.470.000 pessoas que fizeram a prova hoje e para os 160.000 amazonenses que vão fazer a prova em 23 e 24. Para 2.470.000 pessoas no dia de hoje, 2.680.000 pessoas do primeiro domingo, foi importante a realização do Enem na data de hoje. Então, nós tivemos milhões de pessoas interessadas em fazer o Enem, que foram, se prepararam, foram ao local da prova, fizeram, e porque fizeram a prova do Enem, vão concorrer às vagas do SISU do primeiro semestre de 2021. Então, essas pessoas que se dispuseram a fazer a prova vão ter o benefício de poder concorrer às vagas. E aquelas pessoas mais vulneráveis ao sistema de cota das universidades públicas federais e institutos federais também. Então, eu acho que sim, eu acho que é muito satisfatório e é muito importante, enquanto alguns países desistiram de fazer suas aplicações, nós temos que lembrar que o Brasil, no ambiente de pandemia, primeiro, o INEP, em dezembro, realizou a primeira fase do Revalida, que é o exame para fazer a revalidação dos diplomas de medicina. Vamos fazer agora, no primeiro semestre, a segunda fase do Revalida. Estamos aplicando o Enem para mais de 2 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, estamos fazendo a inscrição para fazer o Enseja, com mais de 1.600.000 participantes já inscritos para o Enseja em abril. Então, ao mesmo tempo, estamos fazendo Enem, Enseja, Revalida. Tudo isso o INEP continua trabalhando, mesmo tendo uma pandemia, para garantir que o cidadão, que o brasileiro tenha acesso aos exames e avaliações do Enem. Vamos fazer o SAEB no final do ano, vamos fazer o Enem no final do ano, também no ambiente de pandemia. Entendemos que a aplicação do Enem 2021, ali em novembro, dezembro, também será sob a cortina da pandemia. Em breve soltaremos o edital para o Enem 2021, porque a gente precisa começar agora a preparar a aplicação para o Enem. Então, tudo isso, a gente não interrompeu os nossos trabalhos. Dia 29, agora, essa semana, vamos divulgar os resultados do Censo da Educação Básica. Então, vamos ter informações sobre a educação básica no ano 2020, e tudo isso a gente continua fazendo para garantir. Por isso que eu acho que é importante. A sociedade precisa que o INEP não pare. A sociedade precisa que o INEP continue trabalhando, entregando suas avaliações, suas estatísticas, seus trabalhos. Acho que a sociedade precisa disso. E como é que a gente vai trabalhar essa questão de logística, impressão de provas? O futuro é o Enem Digital, que começa semana que vem. Então, pela primeira vez na história do Brasil, haverá uma aplicação do Enem em computador para 96 mil inscritos, começando no domingo que vem, 31 de janeiro e 7 de fevereiro, a aplicação do Enem Digital. Com a aplicação do Enem Digital, você não tem a impressão de provas, você tem uma velocidade muito mais rápida para receber os resultados da prova, porque é imediato, vem pela internet. Então, tudo isso vai dar agilidade e flexibilidade, porque a proposta do Enem Digital não é só fazer uma prova digital, o que é bom para termos questões melhores, mas também para essa flexibilização da logística que a prova digital permite. Então, tendo uma prova digital, nós poderemos ter várias provas ao longo do ano. Então, se um Estado está com algum problema, a gente pode fazer uma prova depois. O objetivo do Enem Digital é termos várias provas. Então, essa discussão da melhor data, ela se perde quando nós tivermos 100% do Enem Digital. Então, quanto mais rápido as redes estaduais de ensino investirem na informatização das suas escolas, mais rápido a gente vai poder antecipar a conversão total do Enem para o Enem Digital. Então, São Paulo está comprando 269 mil computadores para suas escolas. Isso significa que, potencialmente, já agora, no final do ano, poderemos aplicar a prova para 269 mil pessoas só no estado de São Paulo, se essa infraestrutura se confirmar. Isso, os outros estados replicando, significa que a gente pode ofertar a prova digital para mais brasileiros. Eu acho que a prova digital é a forma de nós conseguirmos uma maior economia, uma maior agilidade, e, principalmente, provas melhores. O PISA, no Brasil, já é aplicado digitalmente. As provas digitais representam o futuro da avaliação. E a gente está trazendo isso para o Brasil, em termos dos exames de larga escala, através do Enem, semana que vem. Ótimo. Mais perguntas? Boa noite. Márcia Fernandes, da EBC TV Brasil. São duas questões. O senhor passou o número de 13 mil candidatos que não fizeram as provas, que já tiveram o pedido aprovado para fazer em outro momento porque tinham doença infecciosa. Quem apareceu com sintoma ontem, por exemplo, pode ainda entrar com esse pedido? Essa é uma questão.
E a outra em relação ao Amazonas. Já tem confirmação que a prova vai ocorrer dia 25 e 26 de fevereiro? Ou vocês ainda estão analisando como que vão ser essas datas? A prova no Amazonas está confirmada para 23 e 24 de fevereiro. Nós já estamos fazendo várias reuniões, tanto com o consórcio aplicador, quanto com a gráfica, com os Correios. Então, os Correios estão já pensando uma logística diferenciada, dado ao curto período de tempo, para conseguir levar as provas para todo o estado do Amazonas. E temos conversado, tanto com o estado quanto o município, para que a gente consiga, a gente quer ainda distribuir ainda mais os alunos, dada a situação peculiar da pandemia no Amazonas, a gente quer ainda distribuir ainda mais os alunos do que estava previsto inicialmente. Então, estamos buscando ainda mais salas de aula, mais escolas, para poder dispersar ainda mais os alunos que vão fazer a prova em fevereiro. Então, nossa equipe já está trabalhando nisso, já estamos fazendo as reuniões, já temos os pontos focais no município e no estado, estamos trabalhando, a aplicação no Amazonas será nos dias 23 e 24 de fevereiro. Com relação a qualquer pessoa que você citou o caso, se a pessoa sentiu sintoma agora, qualquer pessoa que deixou de fazer a prova por algum motivo, faz a solicitação. Faça a solicitação e nós vamos avaliar. Se estiver previsto no nosso edital, vai ser deferido. Agora, é importante que, tirando a questão da doença infecto-contagiosa, os problemas de logística são aqueles que são externos ao participante. Então, o participante chegou atrasado, não tem direito à reaplicação. O participante faltou porque não se sentiu bem no dia, não tem direito à reaplicação, só se for uma doença infecto-contagiosa. Então, faltou luz na escola. São essas questões, mas, na dúvida, peça a reaplicação, a gente vai avaliar e vai deferir ou indeferir. Boa noite, presidente. Raquel Vargas, da CNN. Hoje, o ministro Milton Ribeiro deu uma declaração em que ele falou que a abstenção é compreensível, mas não justificável. No momento em que a pandemia aumenta, em que os hospitais lotam, as internações, eu queria saber se o senhor concorda com isso, que não é justificável uma abstenção recorde, se é a primeira vez que o número de ausentes é maior do que o número de presentes. E o senhor disse agora do Amazonas que essa data é 23 e 24, mas é certa? Tem alguma chance de mudar, a depender de como esse cenário vai desenrolar daqui para frente? E o que os senhores pretendem fazer para evitar algumas cenas, como a gente sabe que nas salas de aula tem todos aqueles protocolos de biossegurança, mas na área externa, a gente viu hoje aqui em Brasília muitas cenas de aglomeração ali na porta. Então, o que pode ser feito, já que o Estado está numa crise sem precedentes? Obrigada. Em relação ao estado do Amazonas, numa situação normal, já seria difícil. Numa situação de pandemia, é ainda mais difícil. O que nós temos, e é isso que é muito importante, que foi desde o início, é um excelente diálogo com as autoridades do Amazonas. Então, esse ambiente de parceria com as autoridades locais, o Estado e o município, é fundamental para a gente conseguir fazer a aplicação nos dias 23 e 24. Sem a parceria do Estado, a gente não consegue fazer isso. Vou dar um exemplo. A aplicação é feita em dias de semana, 23 e 24. Então, já em contato, vai ser importante, por exemplo, que se seja pensado, não estou dizendo que vai acontecer, mas que seja pensável, por exemplo, a fixação de ponto facultativo nesses dias, uma logística especial. O governador mostrou toda a disposição de colocar a PM ajudando a gente a fazer a logística para que os transportes dos Correios, os caminhões e carros do Correio consigam chegar a tempo para entregar as provas, mesmo sendo um dia de semana. Então, essa coordenação entre nós, do INEP, com as autoridades locais, é que me dá a sensação, o convencimento de que vai ser possível e a gente vai fazer. Então, eu garanto, a gente vai conseguir fazer a prova nos dias 23 e 24. O que a gente está por conta disso. Sem essa parceria, isso não seria possível. Então, havendo essa parceria, essa cooperação, e o esforço de todos, e é isso que os Correios estão reformatando a sua logística para poder entregar as provas, é porque, para nós, o Enem é muito importante. E é muito importante que a gente garanta o Enem para as pessoas. Soubemos, tem vários colegas do INEP, servidores do INEP também, são professores, enfim, também soubemos em que algumas escolas particulares, por exemplo, os professores pediram para os treineiros não irem fazer a prova, porque nesse momento de pandemia, deixar para aqueles que efetivamente
estão concorrendo às vagas, estão fazendo a prova. Isso é um movimento nacional? Não sei, chegou ao meu ouvido hoje. Vamos, após a aplicação, a gente vai ter o perfil de quem fez a prova. Então, eu sei que houve em vários colégios professores pedindo, vamos ter solidariedade, é importante, vamos deixar o Enem para quem realmente precisa fazer o Enem. Apesar da quantidade de treineiros ser sempre inferior àquelas que estão efetivamente concorrendo às vagas. Então, tem vários motivos que podem levar uma pessoa a fazer ou não fazer a prova do Enem. É uma decisão individual, eu respeito a decisão individual das pessoas. O que importa para o INEP é assegurar a oportunidade. E isso nós fizemos. Nós estamos dando a oportunidade de quem quer fazer o Enem poder fazer. Ministro, o senhor concorda que é compreensível, mas não é justificável? Ou seria justificável e compreensível? O que o senhor acha? Eu acho que é uma decisão individual. Eu não sei se houve também esse movimento junto aos treineiros para eles não irem. Eu não sei a realidade também das pessoas que eventualmente fizeram a inscrição, o comprometimento com a realização da prova. Né? Eu acho que é uma decisão individual. Para nós, isso para mim não é relevante. Mas surpreendeu os senhores esse número? Ou era esperado algo próximo disso? Foi mais do que a gente estava esperando, mas eu sempre olho, eu gosto de olhar o copo meio cheio, né? Assim, 2,5 milhões de pessoas conseguiram fazer o Enem num ambiente de pandemia, nesse ambiente de receio. Outros lugares do mundo não conseguiram fazer, e o Brasil, com toda a sua dificuldade logística, com toda a sua dificuldade, com todas as suas desigualdades, você assegurar, no meio da pandemia, que 5,6 milhões pessoas pudessem fazer a prova e que 2,5 milhões de pessoas fizeram a prova, eu acho isso uma vitória. É uma vitória para o Brasil conseguir entregar para o seu jovem essa oportunidade. Ao mesmo tempo que a gente faz revalida, ao mesmo tempo que a gente está planejando o Enseja e já estamos trabalhando no Enem de 2021. Para nós é uma vitória poder assegurar. Essa política pública, essa política social, o Enem é uma política social. E o gasto com a política social, ele não é imediato, ele vem no futuro. Garantir que o jovem entre na universidade agora, garantir que o jovem tenha acesso à faculdade no primeiro semestre, significa que lá na frente nós vamos ter profissionais que vão dar esse retorno à sociedade. O investimento social é isso. Você investe agora para colher mais na frente. E a educação é muito isso também. Então, é importante que esses jovens tiveram a oportunidade. Para nós, o importante é garantir essa oportunidade e garantir uma boa aplicação para as pessoas que foram fazer a prova. Mais alguma pergunta? Senhor Alexandre, alguma consideração final? Eu quero agradecer a todos que trabalharam no Enem de 2020, nessa parte impressa, agradecer o delegado Mazotti, representando aqui todos os órgãos de segurança. Quero agradecer a Gráfica Plural. Tivemos até agora nenhum tipo de problema com a impressão, foi uma gráfica nova, fruto de uma licitação que fizemos em 2020. Agradecer aos Correios, sempre um parceiro sensacional. O desafio logístico dos Correios com a prova do Enem é espetacular, eles sempre executam com sucesso. Agradecer a Fundação Cisgran Rio, agradecer a Fundação Getúlio Vargas, que se empenharam em propor, criar soluções alternativas e sempre tiveram dispostos a nos ouvir para atender aquilo que nós demandássemos, para que tivéssemos uma prova de qualidade. Agradecer a empresa Módulo, que faz a segurança, agradecer os servidores do INEP. É importante lembrar que, no meio da pandemia, nós tivemos mais de 100 professores vindo até Brasília, entrando aqui na nossa sala segura, remodelamos o uso das salas seguras para poder garantir que a equipe que fez a prova do Enem pudesse trabalhar e termos o Enem agora realizado. Dar um abraço especial para a família do nosso diretor Carlos, que foi uma pessoa sensacional, que nos ajudou muito e que, infelizmente, veio a falecer. E estamos preparados semana que vem para a aplicação do Enem Digital. Continua o Enem 2020 com o Enem Digital e 23 e 24 com o Enem reaplicação. Obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado.